Programa Saúde, Prosa e Café. Apoio Café Gema de Minas, o tradicional aroma de café da fazenda. E em MED, Saúde e Segurança do Trabalho. Começando agora mais um Saúde, Prosa e Café. A pauta falar sobre cirurgia plástica com o Dr. Vitor Guimarães. Doutor Vitor, que felicidade tê-lo aqui no estúdio da TV Gazeta e falarmos do que você mais entende, que a cirurgia plástica é um universo que principalmente as mulheres adoram falar sobre. E o Saúde, Prosa e Café é isso, esse momento delicioso com você de casa e trazendo novidades. E aí, doutor, tudo bem? Olá, Alessandra, tudo jóia? Tudo bem, pessoal? Como a Alessandra disse, meu nome é Vitor Guimarães, sou cirurgião plástico, acabo de voltar para a nossa cidade de Montes Claros, fiz minha residência em Belo Horizonte, retornei para cá tem pouco mais de um mês, mas já tem longos anos que estamos aí trabalhando na área, né? Hoje, para se tornar cirurgião plástico, a gente precisa aí de 12 anos de formação, são 6 anos de medicina, 3 de cirurgia geral e 3 de cirurgia plástica, para a gente estar preparado para entregar o melhor para as nossas pacientes, né? E para poder proporcionar tudo aquilo que elas desejam para renovar a sua autoestima, né? Às vezes a gente vê que uma cirurgia plástica é tudo que a mulher está precisando para se ver melhor, para lidar bem consigo mesma, né? E é isso que a gente tem que entregar, é justamente isso que elas procuram. A gente sabe que talvez ali no fundinho houve inspiração para ir para o universo da cirurgia plástica. Exatamente. Meu pai, Dr. Vitor Hugo, é cirurgião plástico, né? Já tem aí mais de 30 anos de carreira dedicado à área e com certeza é uma inspiração para mim. Desde criança eu já cresci vendo esse universo da cirurgia plástica de perto, acompanhava meu pai desde o início da faculdade ali nas cirurgias, justamente para eu ver também se eu gostava dessa área, se era isso que eu queria fazer da minha vida e graças a Deus me apaixonei pela área e hoje faço com muito amor e carinho. Mas com certeza tive sim inspiração que veio de berço e me inspira até hoje, né? Vejo aí pacientes muito satisfeitas que já operaram com ele no passado e agora voltam para fazer uma outra cirurgia, para mexer em outra parte do corpo comigo e sempre elogiam muito o trabalho dele, então é uma honra para mim poder estar dando continuidade nesse trabalho tão bonito que ele fez durante todos esses anos. Eu quero saber hoje, a partir de quantos anos que a gente pode procurar o cirurgião plástico para fazer a realização do sonho? Então, Ale, isso depende um pouco de qual que é o problema que a pessoa apresenta, certo? Tem alterações, como por exemplo as orelhas em abano, que são tratadas em crianças de 4 a 6 anos, que a gente já pode iniciar o planejamento para fazer essa cirurgia. Mas tem algumas cirurgias, que são as cirurgias estéticas, corporais, que aí a gente já precisa do paciente com a idade um pouquinho maior, porque ele já tem que ter ali primeiro que as alterações acontecem depois ali da adolescência, né? Então a gente não pode fazer uma cirurgia estética em uma criança, uma cirurgia corporal, né? Mas a partir do momento que essas alterações acontecem na adolescência, como por exemplo um caso que é muito comum, meninas que não têm mamas desenvolvidas, têm o peito pequeno e têm a vontade de aumentar as mamas. Essas pacientes a gente consegue operar numa idade um pouco mais avançada a partir dos 16 anos. Lembrando que menores de 18 anos precisam de ter também o consentimento dos pais, então não tem como esses pacientes chegarem sozinhos no consultório para a gente operar. Sempre tem que ter um dos responsáveis juntos para autorizar essas cirurgias. E a partir dos 18 anos, todo mundo pode realizar qualquer cirurgia plástica, desde que haja a indicação correta e na nossa avaliação durante a consulta, eu vejo que é possível realizar essa cirurgia para entregar um resultado satisfatório e, o mais importante, com a saúde. E aí chega o paciente no seu consultório, quais são os exames principais que devem ser realizados, porque tem uma anamnese, tem uma consulta. Conta aí pra gente. Isso também é muito importante e vai para aquele papo de saúde novamente. Toda e qualquer cirurgia que a gente realiza, por menor que seja, a gente precisa passar por um exame que a gente chama de risco cirúrgico. E o que entra dentro desse risco cirúrgico? São alguns exames para ver como está a saúde do paciente antes de operar, para ver se a gente identifica algum problema que seja necessário tratar antes de fazer a cirurgia, para minimizar as complicações da cirurgia. Então, esses exames de risco cirúrgico normalmente envolvem exames de sangue, um eletro do coração,
e uma consulta com o médico anestesista, que vai avaliar todos esses exames e ver se existe algum risco pré-operatório. Para se tiver, para se identificar qualquer alteração, esse risco seja corrigido antes da cirurgia, para isso não causar, não levar a uma complicação. Então, toda cirurgia, primeiro tem que fazer os exames pré-operatórios para depois marcar a cirurgia e, de fato, realizar a cirurgia. Eu acho que a cirurgia plástica, ela tomou uma proporção muito interessante no sentido de ajudar pessoas, né? Ela tem muito mais do que um fator assim, é um fator de saúde, não só corporal, mas também assim psicológico para as pessoas. Exatamente, isso entra naquilo que a gente falou da autoestima, né? Quando a gente está bem consigo mesmo, quando a gente tem ali uma satisfação com o nosso corpo, com o nosso rosto, com o jeito que a gente está se vestindo, quando você olha no espelho e gosta do que você está vendo, isso influencia em todas as áreas da sua vida. Seja no trabalho, que você vai ser mais confiante, vai ter maior facilidade de interagir com outras pessoas, seja na parte social, que você se sente mais confortável com seu parceiro, e isso ajuda em tudo, em todas as esferas da vida. Então, realmente, a cirurgia plástica ela tem esse poder aí de transformar vidas no sentido de melhorar a autoestima. E isso também é muito importante. Eu sempre falo que a cirurgia plástica, o resultado final, ela é metade responsabilidade do cirurgião e metade responsabilidade do paciente. Não adianta nada a gente fazer uma cirurgia perfeita, com as melhores técnicas, com as melhores tecnologias, se o pós-operatório não for feito de forma adequada. Então, a gente sempre orienta os pacientes, todos os cuidados no pós-operatório. É importante separar um tempo para se recuperar depois de uma cirurgia plástica. Precisa de organização. Exatamente. E esse tempo ele vai variar de acordo com a cirurgia que for ser realizada. Cirurgias menores, como por exemplo cirurgias nas pálpebras, esse tempo é menor. Com cerca de uma semana, o paciente já retirou os pontos e já pode voltar para suas atividades diárias normalmente. Agora, cirurgias de contorno corporal, como por exemplo uma abdominoplastia, uma cirurgia nas mamas, requer um tempo maior de recuperação, de pelo menos 15 a 30 dias, de acordo com as atividades que a paciente realiza. Para pacientes que trabalham com cargos administrativos, que não vão fazer esforços físicos no dia a dia, 15 dias às vezes é suficiente para se recuperar e para já voltar para as atividades diárias. Agora, para pacientes que trabalham com peso, né, com esforço físico, seja pegar um material e transportar para outro lugar, seja trabalhando, por exemplo, em hospital, que tem que carregar paciente, que tem que carregar um equipamento mais pesado, aí esse tempo de repouso já precisa ser um pouquinho maior, de cerca de 1 mês. E outra coisa importante é em relação ao retorno às atividades físicas, né? Hoje, graças a Deus, muita gente pratica atividade física, isso é importante não só para a estética do corpo, mas para a saúde mesmo, né? Atividade física previne uma série de doenças. E muita gente me pergunta, doutor, depois que eu fizer a cirurgia, quando que eu vou poder voltar para a academia? Isso também varia um pouco de acordo com cada cirurgia, mas esse tempo a gente vê que está cada vez menor. Hoje a gente consegue liberar uma paciente que fez uma cirurgia de mama, que fez uma cirurgia de abdômen, para voltar para a academia, para voltar a pegar peso com 30 dias. Lógico que no início de forma mais leve, mas já consegue retornar ali de forma precoce para não ficar tanto tempo aí longe do exercício físico. Tem perguntinhas aí que a gente colocou em enquete para fazer. Tudo bem, doutor? Claro, vamos lá. Então, é sobre a questão de algumas técnicas e seus posicionamentos. Por exemplo, como o senhor equilibra o senhor, gente, o jovem aqui. Ai, só parece. Doutor, como que você equilibra o desejo do paciente com o que é anatomicamente seguro e sustentável a longo prazo para o corpo? Isso é um ponto importante também, porque muitas vezes a paciente quer um resultado que não é compatível com o corpo dela. Então a gente precisa alinhar expectativas. Às vezes a paciente tem o tronco um pouco mais largo, às vezes a paciente tem uma estatura um pouco menor e chega no consultório me mostrando uma foto de uma influenciadora que está muito na moda aí, que tem o corpo completamente diferente do dela. Às vezes a paciente tem 1,55 m, a influenciadora tem 1,80 m. Então não dá para a gente pegar o resultado de uma pessoa e replicar em outra pessoa. A gente trabalha de forma muito individualizada. E é justamente isso que eu explico na consulta. O que é possível atingir com o seu corpo? Qual o resultado que você deve esperar da sua cirurgia? E isso é importante até porque como a gente tem o conhecimento anatômico, a gente sabe o que é que vai se encaixar bem no corpo daquela paciente. Mas é lógico que a gente também escuta a opinião da paciente. Às vezes eu falo, olha,
A paciente quer, por exemplo, colocar uma prótese de silicone. Ela fala, doutor, mas eu queria uma prótese grande, com colo bem marcado, para ficar bem chamativo. A gente alerta, né? Fala, olha, no seu corpo ia ficar melhor uma prótese desse tamanho e tal. Mas se o desejo da paciente for uma decisão que não interfira na saúde dela, é lógico que a gente tenta realizar aquilo que ela quer. Por mais que às vezes a gente sugere uma outra coisa, a gente tenta buscar um meio termo para ficar um resultado satisfatório, sem risco nenhum para a paciente. Bem, um ponto bem interessante aí colocado para o pessoal aí de casa, essa questão aí da gente pegar referência por causa de um influencer, achar que a gente pode ficar idêntico. Na verdade, a gente tem que melhorar o que a gente é, né? Se você tem esse desejo, cada um tem sua beleza, né? Exatamente, Cada um tem sua beleza única e pode melhorar sua beleza única. Exatamente, eu falo... Você é sua versão melhor, né, doutor? Exato, eu falo isso para as pacientes, não se baseie em ninguém. Tente ser melhor do que você já é. Vamos melhorar o seu corpo. Não vamos pegar o corpo de outra pessoa e colocar no lugar do seu. E outra coisa que vale a pena lembrar em relação a esses influenciadores que a gente acompanha e muita gente acompanha diariamente, é que no caso deles, muitos, a maioria faz cirurgias plásticas, mostram lá resultados maravilhosos, mas não é só a cirurgia que eles fazem. Normalmente eles têm um estilo de vida muito regrado. Vão na academia todos os dias, fazem uma dieta balanceada, abdicam de muitas coisas para estar ali com aquele visual, com aquele corpo que todo mundo acha bonito. Mas a gente tem que lembrar que não é todo mundo que faz isso no dia a dia. Então a gente tem que ser bem realista no que a gente consegue alcançar ou não com a cirurgia, mas sempre dá para melhorar, sempre dá para atingir uma melhor versão para aquelas pacientes. Nós vamos novamente para mais um intervalo e voltaremos aí falando de cirurgia plástica com o Dr. Vitor Guimarães. É só um pouquinho, um tempinho de tomar um cafezinho e voltar novamente. Voltando aí com Saúde Plástica Café de hoje, com o Dr. Vitor Guimarães. Estamos terminando, inclusive, a entrevista, mas eu queria que você deixasse aquele recado especial para o pessoal aí de casa. E depois quero ter mais vezes você aqui. Mas antes também, doutor, coloca também seu posicionamento com relação a quem pode e quem não pode fazer uma cirurgia plástica. Ótimo. Isso é um assunto, Ale, que a gente tem que deixar muito claro. Não é tudo que a gente quer que a gente consegue naquele momento. A gente tem que se programar. Às vezes não dá para fazer a cirurgia agora. Às vezes precisa, por exemplo, passar por uma perda de peso ou resolver uma questão de saúde antes. Mas vale lembrar que nem tudo é definitivo. Às vezes você não consegue operar agora, mas você consegue correr atrás das condições necessárias para fazer essa cirurgia depois com mais qualidade para ter um resultado melhor também. Então, o que eu falo é o seguinte, hoje muitas pacientes nos procuram, a principal demanda em relação a essa questão de poder ou não poder fazer a cirurgia é a questão do peso. Como a gente falou mais cedo, das canetas emagrecedoras, hoje a gente tem muito recurso para perder peso. Já tive paciente que perdeu 30 quilos para conseguir fazer a cirurgia plástica. Então, às vezes, algumas pacientes ficam com medo, mas eu não vou conseguir fazer agora, eu estou com peso aumentado. Mas não tem isso, não tem isso. A gente consegue planejar para fazer no futuro. Não quer dizer que você vai ter que fazer a cirurgia agora. A gente pode passar por uma consulta, eu posso avaliar seu caso, posso te indicar profissionais para te acompanhar nessa questão do emagrecimento, para que você se prepare e chegue com o corpo ideal para a gente realizar a cirurgia plástica. Em relação a questões de saúde, como eu falei do risco cirúrgico, às vezes o paciente tem um problema de saúde que é simples, mas que precisa ser resolvido antes da cirurgia. Então isso também requer um tempo às vezes, mas não quer dizer que ela não vai poder fazer a cirurgia. Ela só tem que cuidar daquilo primeiro, para depois se planejar e realizar o sonho aí, realizar a cirurgia plástica para melhorar toda aquela questão da autoestima que a gente falou. E a mensagem final que eu deixo para o telespectador é justamente essa. Se você tem um sonho, persista nesse sonho, corra atrás desse sonho, mas faça tudo pensando no mais importante, que é a sua saúde e a sua vida. Então procure um profissional que tem uma formação sólida, um profissional que estudou para estar te atendendo ali, para estar realizando o seu sonho, para que tudo possa ser feito da melhor forma possível, minimizando riscos e podendo te entregar o resultado que você sempre sonhou. Nossa, muito obrigada. Mais uma vez, eu repriso aqui que vou reafirmar meu convite, viu? Para você estar mais vezes aqui, que de repente
fazermos aí um bloco aí por mês com dicas de beleza, né? Podemos. Do Eu agradeço o Dr. Vitor convite. Guimarães aí para o pessoal aí de casa. Para mim foi um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite e com certeza estaremos de volta aí. E a você, telespectador, obrigado pela audiência e até semana que vem com mais Saúde, Prosa e Café para você de casa. Tchau, tchau, pessoal. Programa Saúde, Prosa e Café. Apoio Café Gema de Minas, o tradicional aroma de café da fazenda. E em MED, Saúde e Segurança do Trabalho.